Olá, olá! Vamos inaugurar aqui nosso canal Direito e Políticas Públicas. Começando com um vídeo básico que eu acho que interessa a muita gente por aqui. Como estudar políticas públicas para concurso público? Eu vejo que essa é uma dificuldade. Por onde eu começo o estudo das políticas públicas no contexto dos concursos públicos? Bom, primeiro passo, para pensar em como eu vou estudar, eu preciso conhecer o edital para o concurso que eu quero estudar. Então é importante pegar os editais passados e entender qual é a amplitude dos temas, até onde esse edital alcança, em termos horizontais, até onde ele vai nos temas das políticas públicas e no contexto, no conhecimento verticalizado, qual é o grau de profundidade que esse edital alcança em cada uma das temáticas. Isso está sinalizado no edital. Esse edital é um edital que sinaliza as políticas públicas de forma mais ampla, e às vezes não existe nem uma banca ou não existe uma disciplina de políticas públicas específica. A política pública está sendo tratada lá em direito constitucional, ou uma política para criança e adolescente, uma política de infância está sendo tratada dentro da banca de direitos da criança e adolescente, é uma possibilidade. Ou eu tenho uma banca de tutela coletiva. E aí, quando eu tenho uma banca de tutela coletiva e de disciplinas de tutela coletiva, eu preciso entender se esse edital, analisar o edital com bastante calma e verificar se essas políticas estão inseridas numa banca no contexto da tutela coletiva mais ampla, e aí possivelmente eu terei uma abordagem mais ampla, ou se as políticas públicas são delineadas por esse edital, se elas são discriminadas nesse edital. E eu tenho ali a previsão de tutela da saúde, tutela da educação, tutela do idoso, da pessoa com deficiência. Quando as políticas são discriminadas individualmente no edital, é muito provável que essa prova exija um conhecimento em maior profundidade. Ela se expande pelos temas, ela vai cobrar um conhecimento mais profundo. Mas por onde eu começo? Bom, eu começo precisando identificar a lei geral de cada uma das políticas públicas. É muito importante que esse seja o caminho inicial. É claro, a gente vai passar pela Constituição, no caso das políticas que estão ali previstas, e a gente precisa avançar em sequência para a lei geral que trata daquela política pública. Essa lei é a política pública normatizada. Então eu tenho, por exemplo, a Lei Orgânica da Saúde, que vai trazer ali os delineamentos da política pública de saúde. E eu tenho, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai trazer a política de educação em todos os seus temas. Essas leis vão tratar da estrutura básica, da organização do sistema, vão tratar da própria estrutura da política, do desenho que essa política o desenho preliminar dessa política, e claro, outras legislações vão se seguir, e aí estudar outras leis vai depender muito do grau de profundidade que esse concurso está me exigindo. E aí eu vou precisar identificar as temáticas, cada uma delas, no caso da educação, alimentação escolar, transporte escolar, identificar as temáticas, educação especial, e me aprofundar nelas. E aí eu vou precisar buscar outros diplomas normativos que orientem o meu estudo por temas. Mas o ponto inicial para a gente começar é a lei geral daquela política pública. Então eu preciso identificar em saúde, educação, assistência social, qual é a regra geral. Bom, esse é um caminho que parece simples, mas ele as leis são, na maior parte das vezes, são extensas, trazem muitas questões que vão precisar ser aprofundadas depois, se for o caso. Bom, falando especificamente pela política de educação, que é a sequência que a gente vai dar inicialmente, eu preciso ler lá no artigo 214 da Constituição, atentar para o fato de que a Constituição prevê um plano decenal. Então, o plano de educação decenal está previsto lá no artigo 214,
é o nosso Plano Nacional de Educação. Lei importantíssima e que precisa ser conhecida em profundidade para os concursos que exigem esse grau maior de conhecimento. Né? Então eu preciso saber que existe um plano nacional, seus objetivos, suas diretrizes, suas metas e suas estratégias. Né? É basicamente o que prevêem os planos das políticas públicas. Esse planejamento setorial da política pública precisa ser conhecido. Esse é o planejamento legal posto para essa política pública. Isso, em termos de concurso público, é a nossa base para a gente começar a estudar. Tá bom? Então a gente encerra esse vídeo por aqui e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau!